Oi pessoal, voltando aqui, né? Agora com a nossa aula de hoje propriamente dita, que eu já adiantei para vocês que o tema, o título da aula é Poder Judiciário. Inclusive é a última aula de conteúdo que nós temos este bimestre, porque conforme eu já falei na aula passada, eu vou disponibilizar para vocês uma avaliação parcial, vão ter 5 dias mais ou menos para vocês fazerem, e na próxima terça eu faço uma revisão do conteúdo com vocês, online, ao vivo, tá? Corrigindo a prova de vocês. E já aproveitando e fazendo esta revisão. Então vamos conversar sobre esse último órgão. Por que último órgão? Porque tá lá no artigo 2º que são independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Já conversei com vocês sobre legislativo, já conversei com vocês sobre executivo, só ficou faltando realmente o nosso poder judiciário. Então, vocês já sabem de antemão que o judiciário é um dos órgãos autônomos e independentes que compõem a República Federativa do Brasil. O detalhe é, para que serve o poder judiciário? Normalmente, quando eu falo isso em sala, vocês falam a aplicação da lei ao caso concreto, que seria a administração da justiça. A aplicação da lei ao caso concreto seria a administração da justiça. Já mostro para vocês. Quando vocês falam isso para mim, que a função é administrar a justiça, aplicando a lei ao caso concreto, vocês não estão errados. Mas vocês estão respondendo isso de uma forma incompleta, porque o judiciário ele faz muito mais do que aplicar a lei ao caso concreto. Para mim, ele faz aquilo que é essencial no ordenamento jurídico pátrio. Ele é o guardião da nossa Constituição Federal, porque para mim, né? Porque dou aula de constitucional e amo a Constituição Federal. Então, ele tem uma atribuição muito maior do que qualquer outro órgão. O Poder Judiciário, ele é o guardião da Constituição Federal. Tô colocando aqui, ó. Guardião da Constituição Federal. Como assim, Evelyn? Guardião da Constituição Federal? É ele, Poder Judiciário, em específico, Supremo Tribunal Federal, que tem o dever de julgar as ações de controle de constitucionalidade que serão matérias nossas do segundo bimestre. É o STF que analisa a ação direta de inconstitucionalidade quando supostamente uma lei afronta a Constituição. É dever do judiciário dizer esta lei é constitucional e ela vai continuar em vigor, ou esta lei é inconstitucional, ela tem que ser afastada, ela tem que ser retirada do ordenamento jurídico. Então, por isso que ele é o guardião da Constituição Federal. É dever do Poder Judiciário afastar toda e qualquer lei ou ato normativo que seja inconstitucional. Claro, via de regra, o Judiciário, falar com vocês que Executivo e Legislativo também faz isso em menor quantidade ou em menores ou poucas as situações. Mas o Judiciário faz isso cotidianamente por meio da administração à justiça. Então, quando você fala, o que o judiciário faz? Aplica a lei ao caso concreto, mas ele que garante a República Federativa do Brasil com o nosso regime político democrático, exatamente como nós conhecemos. É ele que nos assegura que o Estado brasileiro vai continuar tendo eleições municipais, para prefeito, para vereador, como nós teremos, que vai continuar tendo legislativo, executivo e judiciário, que vamos continuar tendo direitos fundamentais. Então, o principal papel é garantir a existência do Brasil tal qual como ela é atualmente. A atribuição exclusiva do judiciário não é do legislativo e não é também do executivo. Tudo bem? Se tiverem dúvidas sobre esta atribuição, conversem comigo depois. Assim como legislativo e executivo tinham funções típicas e funções atípicas, isso não poderia ficar de fora no Poder Judiciário. Todos os órgãos, relembrando aqui já que é a última vez que eu falo deles, todos os órgãos exercem funções típicas e funções atípicas. Típicas são aquelas predominantes, inerentes ao próprio órgão e garantem o funcionamento, e atípicas são aquelas realizadas em uma menor densidade, uma menor quantidade, porque seriam de outros órgãos. Por que existe isso? Para garantir o sistema de freios e contrapesos,
para que um órgão possa controlar o outro. Então vamos para a função típica do judiciário. Vou anotar aqui, letra A, funções típicas. Aliás, nem é típicas, é típica, porque é uma só. Esta função típica é a função predominante. É aquilo que o Poder Judiciário faz no seu cotidiano, é aquilo que os órgãos do Poder Judiciário fazem no seu dia a dia. Função típica, função predominante. Qual é a função, o que o Poder Judiciário faz no seu dia a dia? Bem ou mal, às vezes muito mal, como eu acabei de ler um despacho que não falou nada com nada. Função típica é função jurisdicional, em que o Poder Judiciário aplica a lei ao caso concreto, solucionando um eventual conflito que tenha sido levado ao seu conhecimento. Então, ele vai decidir uma ação, ele vai decidir uma lide, vai decidir o processo. É isso que os nossos magistrados, seja estaduais, federais, do trabalho, fazem no seu dia a dia. Só que não é apenas isso. Ao lado das funções da função típica, porque é uma só, o Poder Judiciário também tem funções atípicas, que são funções o quê? Não predominantes. São funções inerentes a outros órgãos. Vamos lá. São funções não predominantes, porque são funções inerentes aos outros órgãos. No entanto, o Poder Judiciário faz isso para assegurar a existência do sistema de freios e contrapesos. Todas essas funções estão previstas na Constituição Federal para que elas tenham validade. Qual é a primeira função atípica? É a função legislativa. Lembram que era a função legislativa? Elaboração de normas gerais e abstratas de aplicação coercitiva perante a sociedade. Existem situações em que o judiciário elabora normas gerais e abstratas de aplicação coercitiva perante a sociedade. Vou só falar de algumas para vocês verificarem que realmente isso acontece. Não sei se vocês já têm conhecimento, espero que sim, mas a gente tem um regimento interno do tribunal a seguir. Aqui no Paraná, para quem advoga na área estadual, existe o regimento interno do Tribunal de Justiça. E tem várias regrinhas lá especificadas que a gente obrigatoriamente tem que seguir. Outra situação é Código de Organização e Divisão Judiciária, que vai determinar como que é dividido o Poder Judiciário, por exemplo, do Estado do Paraná. Não sei se vocês sabem, mas nós temos 3 tipos de comarca. Comarca de entrância, não instância, tá? Entrância, inicial, intermediária e final. Guarapuava, adivinhem qual que é? Aí, Guarapuava já é uma comarca de entrância final. E quem determinou isso foi o Código de Organização e Divisão Judiciária. Então, algumas regrinhas vêm dessas normas. Outra, bem legal, os homens não podem entrar no fórum de regata. Mulher pode, homem não pode. Por quê? Porque tem um ato normativo determinando isso. Então, tudo isso é função legislativa típica do Poder Judiciário. Ele faz para garantir o funcionamento do próprio órgão, do próprio Poder Judiciário. Além disso, além dessa função legislativa, o Poder Judiciário também terá uma função administrativa de forma típica. Função atípica administrativa, na qual o Poder Judiciário ele pratica atos de gestão para garantir o próprio funcionamento do judiciário, para que ele possa funcionar sem depender de autorizações expressas todo momento do Poder Executivo. Por exemplo, querem realizar novo concurso público para a magistratura do Estado do Paraná. Precisa o Executivo autorizar? Não, não precisa. Na sua função atípica administrativa, o Judiciário abre concurso público para a magistratura. Precisa contratar assessor em gabinete? O Poder Judiciário vai na sua função administrativa típica e
contrata. Então, pessoal, só para relembrar vocês, os 3 poderes têm funções típicas e atípicas. As típicas é o que eles fazem no seu cotidiano, a atípica eles fazem em menor grau. No caso do judiciário, função típica é a função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto, sendo o guardião da justiça, e na função atípica nós teremos uma função legislativa e também a função administrativa. Vou cortar para não ficar muito pesado para subir no YouTube, já já eu volto.